Hoje a gente vai mergulhar num momento que foi, olha, uma verdadeira virada de chave na história da psicologia. A ascensão do behaviorismo. Uma época em que, para tentar entender o comportamento, a ciência simplesmente decidiu deixar a mente de lado. Para começar, vamos pensar numa pergunta que, na época, tirava o sono dos psicólogos. Como é que se estuda um sentimento de forma científica, ou um pensamento? Como que a gente pega uma coisa tão pessoal, tão subjetiva, e transforma isso em dados, em algo que dá para medir, para analisar objetivamente? Esse era o grande nó da questão. Olha só o cenário. De um lado, a psicologia do século XIX, tentando entender a mente, olhando para dentro, pela introspecção. O resultado, dados totalmente subjetivos, privados. E do outro lado, as ciências naturais, tipo a física, a biologia, com padrão super claro, dados públicos, observáveis, que qualquer um pudesse replicar. A psicologia queria muito ser parte desse clube da ciência, mas os seus métodos, bom, eles simplesmente não se encaixavam. E isso nos leva direto para a primeira parte da nossa história, a grande crise de identidade da psicologia. No comecinho do século XX, o campo estava numa verdadeira encruzilhada, sabe? Lutando desesperadamente para ser vista como uma ciência de verdade. O problema com a introspecção era evidente. Como ela se baseava em relatos pessoais, cada laboratório chegava a uma conclusão diferente, muitas vezes contraditória. Os resultados não podiam ser replicados e isso é tipo a regra número 1 da ciência. A psicologia estava falhando feio em atender a esses padrões e ficou claro que algo precisava mudar, e rápido. É bem no meio dessa confusão toda que surge um cara com uma proposta radical. O nome dele era John B. Watson, e a ideia que ele colocou na mesa ia mudar o rumo da psicologia para sempre. O ano que tudo mudou foi 1913. Foi quando Watson publicou um artigo com um título bem direto e ousado: A Psicologia como Behaviorista a Ver. Isso não era só mais um estudo, era um verdadeiro manifesto, a certidão de nascimento de um novo movimento. E as palavras do próprio Watson, nossa, são muito fortes. Ele escreveu assim: a psicologia deve descartar toda referência à consciência. Não precisa mais se iludir pensando que está fazendo dos estados mentais o objeto de observação. Isso foi uma ruptura total, completa, com o passado. O Watson estava basicamente dizendo para a psicologia: esquece a mente, esquece a consciência. O jogo é outro agora. Tá, mas como seria essa nova psicologia sem a mente? Bom, o Watson propôs novas regras para o jogo, focadas numa relação bem fundamental: o modelo estímulo-resposta, ou ER, como ficou conhecido. O nome oficial dessa nova abordagem é behaviorismo metodológico. E a definição é bem clara. É um jeito de fazer ciência na psicologia que foca única e exclusivamente no comportamento que a gente pode ver. E os estados mentais internos? Pensamentos, sentimentos? Tudo isso é tratado como uma caixa preta. Ou seja, a gente sabe que está lá, mas a ciência não tem como abrir para estudar de forma objetiva. E aqui tem um ponto muito importante. Não é que o Watson negava que a mente existia, tá? A questão era outra. A exclusão da mente era uma estratégia metodológica. A ideia era que, para a psicologia ser finalmente levada a sério como a física, ela tinha que focar só naquilo que todo mundo pudesse ver e medir. Uma escolha estratégica, entende? O modelo ER é a base de tudo. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, tem o estímulo, o E, que é um evento observável no ambiente. Daí vem o organismo, que é a nossa caixa preta. O que acontece lá dentro é por método ignorado. E por fim, tem a resposta, o R, que é o comportamento observável que resulta daquele estímulo. Simples, objetivo e, o mais importante, mensurável. Mas claro, as ideias do Watson não apareceram do nada, né? Essa revolução toda foi construída em cima de outras grandes correntes de pensamento da época. Foram basicamente 3 pilares que sustentaram o manifesto do Watson: a reflexologia russa, do Pavlov, o funcionalismo americano e a fisiologia mecanicista. Cada um deles trouxe uma peça fundamental para esse quebra-cabeça. Primeiro, a reflexologia russa. O famoso trabalho do Pavlov com os cães mostrou que a aprendizagem, tipo o condicionamento, podia ser descrita com leis objetivas e observáveis. Ele não precisou falar da mente do cachorro para explicar por que ele salivava ao ouvir um sino. E isso, claro, foi um modelo poderosíssimo para o Watson. Depois, o funcionalismo americano. Essa corrente de pensamento mudou a pergunta principal da psicologia:
Em vez de perguntar o que é a mente, os funcionalistas perguntavam o que um organismo faz para se adaptar ao ambiente. Essa ênfase na ação, na função do comportamento, preparou totalmente o terreno para a proposta do Watson. E por último, a fisiologia mecanicista. A ideia de ver o corpo como uma máquina, sabe? Cujo comportamento é causado por estímulos. Isso se encaixava perfeitamente na busca por leis científicas que pudessem prever as coisas. Se o comportamento é mecânico, então ele pode ser previsto. E aí, qual foi o legado dessa revolução toda? Vamos dar uma olhada no impacto que ela teve e também nos novos desafios que ela acabou criando para o futuro da psicologia. A revolução do Watson foi, em vários sentidos, um sucesso. Não tem como negar. O foco da psicologia mudou de vez, da mente subjetiva para o comportamento observável. Ele conseguiu, de fato, colocar a psicologia no caminho para se tornar uma ciência natural, respeitada. Só que o modelo deixou uma pergunta gigantesca no ar. Se a mente é uma caixa preta, como é que a ciência pode explicar comportamentos super complexos como a linguagem, a nossa capacidade de planejar, a criatividade? O modelo estímulo-resposta parecia simples demais para dar conta de tudo isso. E é aqui que a nossa análise termina. O behaviorismo metodológico resolveu o problema da objetividade, mas ao mesmo tempo criou outro, o problema da complexidade. E ao fazer isso, ele não só definiu uma era inteira da psicologia, como também preparou o palco para a próxima grande revolução, que viria justamente para tentar mais uma vez olhar para dentro da tal caixa preta.